Pois bem, este vínculo relacionado à literatura brasileira, prosas, alguns falam prosas, podemos destacar alguns campos de comediantes e outras literaturas. Vamos até o livro de novo que eu estou lendo. Vamos lá. O próprio Fernando de Azevedo nos traz destaque na literatura brasileira e outras, a teorizar sobre a educação física atribui-lhe muito mais uma abordagem biológica do que psicológica, que todavia admitia, portanto, a escola nova, ao incorporar pioneiramente no país a educação física, a sua teoria educacional. Teve de aceitar o nível de desenvolvimento disponível da educação física nacional, uma educação física militarizada, disciplinadora, voltada a ser exclusivamente para o físico, com baixo nível de reflexo teórico, de nível de reflexão teórica, utilizando meios, vamos lá, parentes, agora não conchetes é o que eu coloquei lá para o batalhão, francês, parentes, que dificilmente atingiram os objetivos educacionais globais propostos pelos escolanovistas, que foi efetivamente implantada totalmente na escola secundária. Aí Conchedes, Beth, quando há um Conchedes, eu posso expressar o que Beth fala também. Embora ele fala que a própria pedagogia ela tem uma identidade perdida ou uma pedagogia geral, ou seja, um câncer que todo mundo movimenta, todo mundo possa fazer aula e também ser um grande orientador. Como os campos elementares que próprio a Cunha colocou ali. Não sei se é um lúdico, atividade lúdica, ela pode colocar até como brincadeira, mas qualquer tipo de brincadeira é algo sério. Para mim, colocaria que a própria educação física não faz parte da integridade, da integração nas escolas. Para mim, vai trazer o quê? Concheiro. Estou no meu quarto. Lembra que eu entrei certa vez na minha criança, na minha concepção de mundo, que ela sabe que eu falo que entre no teu quarto e ore. Entrei no meu quarto, estou aqui expressando. Se alguém notoriamente falou o que eu estou falando aqui, nos traz vítimas e vítimas a serem homicídios ou feminicídios através de palavras verbais. Nós sentimos o que nós falamos pelos nossos lábios? Cabe a nós dizer não. Quem me dera, eu ficava xingando, falando outros palavrões, que fica na nossa própria consciência e na nossa própria infância. Se nós sabemos falar o que nós falamos, hoje a própria infância será condenada, porque a própria criança, na sua consciência, ela tem várias palavras ligadas à linguagem. Por isso que o próprio Bourdieu nos aconselha, seja o homem ou a mulher estática ligada ao movimento simbólico. Estático como assim? Tenha controle motor, não tem um equilíbrio estático. Nós podemos ver que esse tapete, essas fileiras ocorrem diariamente conosco. É no trânsito, é na escola, é numa pista de dança, é numa trilha. Vai haver momentos que nós vamos xingar ou falar algum tipo de palavrão ou acontecer erros, questões de identidades sexuais, como eu falei, sobre psicomotricidade relacional. Vai fazer terapia como eu. Faça um programa de treino, busque treinar para se aperfeiçoar as suas deficiências. Não busque a nós como um laboratório de mortes ou sequelas ou passaportes de treino relacionado à superação. A crítica superadora ela é muito defendida aí no YouTube e em outros lugares. A coletiva de autores é muito defendida. Eu tenho que defender o quê? Esses autores que estão falando. Você fala que o Mauro Betti ele não participa. Se ele participou, eu estou junto. E outros autores, como Cassiane Filho, porque em 2014 ele falou que a educação física não tem noção dos seus poderes, não tem noção o que é. E na época que eu estava aí, fui frequentar as igrejas, né, relacionado à base que eu tenho, a educação física, houve muitas controvérsias, perplexidade, marginalização na própria família, que me conheciam em sala de aula alguns, que refletia em escola pública, escola rural, escola urbana, que é onde eu participei. Entre os pioneiros da fé há o quê? Aos Sodomas, os Gomorra, que eles falam. Então, pois bem, respeito os lírios dos vales e a pacificação aqui entre os pais. Tempos atrás eu falei que ia fazer uma palestra, campo de algo estimado, ia entrar no hotel ou algum apartamento, e
e fazer uma palestra relacionada a um local diferente, um descanso, um lazer. Porque é um lazer falar da educação física. Tem momentos que não são. Nós temos que sobreviver relacionado ao cenário econômico, alimentos, necessidades. Há dois ícones aqui que eu falo. São dois ícones que eu falo que são dois fatores, ou três, ou quatro. Os dois fatores é o quê? São dois homens aqui que têm problemas ligados à demência, que já tem um campo de laudo. Outros dois são o quê? Idosos, são casados. Outro fato também que nos traz incoerências são as pavimentações que passam aqui sem ajudar. Os incoerentes que passaram sem ajudar, por favor, que sejam revistos, faz uma revisão histórica e uma leitura histórica se nós ajudamos eles. Se nós ajudamos eles, cabe a eles haver esses compêndios de respeito. Não ser um tipo de livro de requisição, de morte, entre alguns livros ou filmes que trazem um realismo de morte. É desse jeito. A ficção é lógico, você mostra o Van Helsing, ou o Exterminador do Futuro dando um tiro por qualquer lado. Cuidado, esses filmes nós temos que proibir para alguns tipos de crianças e jovens, até para nós. Música que nós colocamos. Eu coloco música aqui que nos traz algo extraordinário ligado ao que? Aos desejos, às conspirações, às verbalizações. É lógico que eu falava na sala de aula com várias professoras e com várias mães sobre o que? Acidentes. Um dia que me vê eu expressando algum tipo de violência ou o que aconteceu comigo não verbal ou verbal, busque notificar com os próprios filhos, falar. E lembra que o seu professor João Paulo falou. O dia que você vê ele andando, caminhando aí, até pelado, pode saber que vai acontecer, ou já morreu, ou já condenaram ele em questões de grades curriculares. Se aconteceu isso, podem ir na coordenação e perguntar se eu faço parte do grupo de novo. Não faço. Não há aceitação, não há confiabilidade, mas estou pesquisando. Como o quê? Como influenciador, já coloquei vários tipos. Como adjunto, coloquei vários verbos. Ligado que eu não sou pesquisador e não faço parte da grade curricular. Embora a minha carteira de trabalho, o PIS e outras correntes pedagógicas, os tapetes que são tirados, colocam rapidamente e tiram. Eu gosto disso porque são poderes. Eu queria estar lá, mas eu não aguentei. Há muita frequência ligada a poder. Você tem que fazer algumas questões que possam ser opostas. É melhor você ir naquele local onde eu fui. Ok? Nos traz fatalidade. Eu quero ser melhor. Desde Getúlio Vargas, governo Vargas, na década de 30. E desde outros pareceres ligados às formas marcantes entre os debates ideológicos. Se eu tenho algum colega ou foi aluno meu ligado à educação física, por favor, rasgue qualquer papel, qualquer anexo que tenha sobre mim. Eu já falei que tem algum colega, eu citei aqui o Rodrigo Miranda Gonçalves, falei com ele. Eu estou sendo chamado aqui como um tipo de pedófilo estuprador na própria casa. Para ele ficar ligado, porque eu não tenho colega. Ele já sabe disso, porque se tivesse colega, é lógico que ele não ia entrar aqui falando que não pode encostar, que não pode isso. É ligar para as autoridades, ligar para os processos que possam ocorrer. Se há um encaminhamento contra mim, por favor, venham. Agora, não há fatalidades aqui entre professores, porque vai haver polêmica. Não aqui no Espírito Santo, no Brasil, mas em outros países. Ok? E eu volto a dizer, a autocliência. Autocliência é o quê? A pessoa tem alto foco em criacionismo, ligado à reprodução, essas coisas aí, que nos traz fatalidades na própria família. Há uma anomalia? Se há tanta lei, por favor, vai descansar com a tua mulher, com a tua esposa, com a tua família, vai conversar um com o outro, vai limpar a mesa, que eu falei com a própria Santiana. Uma teoria parece um restaurante. E colocaram esse restaurante eu como dono. E eu como dono não dá para eu dar conta sozinho. Vai haver o quê? Demência. É um processo cognitivista, que uma psicanalista viu muito processo cognitivista relacionado ao quê? A leituras e releituras. Eu tento parar um pouco, ler um pouco, mas eu estou fazendo o quê? Me resguardando aqui em questões de violência. Está passando vários tipos de pessoas em questões de ameaça. Até em campo eu já ouvi gritando pedófilo, pedófilo, mas embora nós olhamos, ou seja, nem temos em vista as questões grosseiras. Se querem chamar isso, vão acatar hoje, em CPI de novo. Eu não quero participar mais. Se eu participei, houve sequelas, traumas, ok? E acabou prejudicando até o próprio corpo. Nos traz fatalidades hoje.
Então, hoje, que a pesquisa seja contínua, ok? E que o parecer